Gente, abra a sua Bíblia em Gênesis 10. Gênesis 10. Gênesis 10. O pessoal que está seguindo a leitura bíblica não pulou lá em 1 Crônicas os 10 primeiros capítulos, né? Genealogia, bem legal lá, ó, esse, gerou aquele outro. Ninguém. Oh, gente, muito obrigado, viu? Vocês pouparam o serviço para mim de eu ter que ficar aqui e depois ficar aqui, ó. Vocês foram 10 agora, viu? Muito obrigado. Se você está lendo a Bíblia conosco aí no nosso processo de leitura anual, sabe que nós chegamos em 1 Crônicas e hoje nós lemos até o capítulo 12. E o desafio é não pular os 10 primeiros capítulos de 1 Crônicas, que é genealogia. E como você leu bastante genealogia esses últimos dias, no mínimo esses últimos 4 dias, nós vamos ler Gênesis 10, que é um daqueles toledotes. É uma genealogia, tá? Gênesis 10, nós vamos ler o capítulo inteiro, tá bom? Gênesis 10 inteirinho. E depois nós vamos ter alguns pontos. Este é o registro da descendência de Sem, Cã e Jafé, filhos de Noé. A palavra toledote é a palavra hebraica traduzida aqui por descendência, tá? Ela faz algumas marcas no decorrer do livro de Gênesis, aqui no capítulo 10 é uma delas. Os filhos deles nasceram depois do dilúvio. Esses foram os filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Só uns detalhes, alguns nomes que aparecem aqui, você vai vê-los mais para frente na história bíblica, né? Por exemplo, Magog aparece lá em Apocalipse e aparece no Antigo Testamento também. Versículo 3. Esses foram os filhos de Gomer: Askenaz, Rifate e Togarma. Estes foram os filhos de Javã. Alguns estudiosos entendem que Javã são os antigos gregos, tá? Uma das possibilidades da origem do povo grego é em Javã. Como eu não vou falar isso mais para frente, eu estou falando agora, tá? Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Deles procedem os povos marítimos, os quais se separaram em seu território, conforme a sua língua, cada um segundo os seus clãs e as suas nações. Versículo 6. Estes foram os filhos de Cam: Cush, Misraim, Fut e Canaã. Canaã é o mesmo da terra de Canaã, que eles vão entrar futuramente, e que vai ser dominado pelo povo escolhido por Deus, tá? Estes foram os filhos de Cush: Seba, Avilá, Sabtá, Raamá, Sabtecá. E estes foram os filhos de Raamá: Sabá e Dedã. Cush gerou também a Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra, e ele foi o mais valente dos caçadores, e por isso se diz valente como Nimrod. Esse Nimrod vai aparecer novamente em Gênesis 11, e vai ter uma terra que vai levar o nome dele futuramente, uma cidade e tudo mais. No início de seu reinado, abrangia Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. Dessa terra, ele partiu para a Assíria. Então, o povo assírio, que futuramente vai dominar Israel, Judá e tudo mais, tem a sua origem em Nimrod, onde fundou Nínive. Para quem estava na EBF, acompanhou a EBF semana passada, para onde Jonas foi pregar e tudo mais. Reobote, Ir, Calá e Rezem, que fica entre Nínive e Calá. Calá é uma grande cidade no mundo antigo. Misraim gerou a Luditas, os Anamitas, os Leabitas, os Naftuitas, os Patruzitas, os Casluitas,
dos quais se originaram os filisteus, que futuramente vai ser inimigo do povo de Deus, e os caftoritas. Canaã gerou Sidom, seu filho mais velho, e Et, como também os jebuseus. Jebuseus, eles vão morar na terra de Jebus. Jebus vai ser a cidade de Jerusalém. Quando Davi a toma futuramente, ele altera o nome de Jebus para Jerusalém. Então, os jebuseus, os amorreus, os girgazeus, os heveus, os arqueus, os sineus, os arvadeus, os emareus e os amateus. Posteriormente, os cães cananeus se espalharam. As fronteiras de Canaã estendiam-se desde Sidom, iam até Gerar e chegavam a Gaza. E de lá perseguiam até Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim, chegando até Lasa. São estes os descendentes de Cã, conforme seus clãs e línguas em seus territórios e nações. Né? Sodoma e Gomorra, vocês já conhecem, já ouviram falar, né? Conhecer de estar, não, né? Se bem que há achados arqueológicos de Sodoma, recentes, tá? Algumas pessoas visitaram as ruínas de Sodoma. Versículo 21. Sem, irmão mais velho de Jafé, também gerou filhos. Sem foi o antepassado de todos os filhos de Eber. Eber é a palavra hebraica para hebreu, e que provavelmente é chamado de povo hebreu, futuramente como um palavrão. Eles vão ser chamados, hebreu é como um estrangeiro maldito, mas a origem é a mesma de Eber, provavelmente venha da mesma raiz. Estes foram os filhos de Sem: Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. E estes foram os filhos de Arã: Uz, Ru, Jeter e Meseque. Arfaxade gerou Salá, e esse gerou Eber. A Eber nasceram 2 filhos, um deles chamou Peleg, porque em sua época a terra foi dividida, e seu irmão chamou-se Joctã. Joctã gerou Almodá, Zalef, Hazarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Essa Sabá vai gerar uma nação, uma cidade. E anos depois, milhares de anos depois, a rainha de Sabá, que é a rainha dessa cidade, vai visitar Salomão. Está em 2 Reis, capítulo 10 ou 11, alguma coisa assim. Versículo 29. Ofir, Avilá e Jobabe, todos esses foram filhos de Joctã. A região onde viviam estendia-se de Mesa até Cefar, nas colinas ao leste, e são estes os descendentes de Sem, conforme seus clãs e línguas em seus territórios e nações. São estes os clãs dos filhos de Noé, distribuídos em suas nações, conforme a história da sua descendência. A partir deles, os povos se dispersaram pela terra depois do dilúvio. Até aí, lemos bastante, né? Muitos nomes e assim por diante. E eu falei bastante assim por diante também. Para não ficar muito maçante, já deixa eu dar alguns dados. Você tem aqui 70 nomes diferentes. Tem nomes de pessoas, tem nomes de cidades e tem nomes de país. E por que que eles se entrelaçam entre si? Porque o mundo antigo, vários personagens nomearam as suas cidades. Nós já vimos isso em Gênesis 4, quando o camarada lá que pisaram no pé dele, ele sai, vai para algum lugar e ele constrói uma cidade, é Lameque, e ele coloca o nome do filho dele de Lameque e o nome da cidade também de Lameque. Isso também acontece com Enoque. Tem um Enoque que não é o Enoque que foi transladado, que ele dá o nome para o filho de Enoque e dá o nome para a cidade de Enoque. Isso não era incomum. Então, os nomes aqui eles vão se entrelaçar entre pessoas, cidades e nações. E a Bíblia propositalmente faz isso, porque ela não está mostrando a história de uma pessoa, ela está mostrando a história da humanidade e como a humanidade se desenvolve a partir de uma família, a família de Noé. Então, isso tem que ficar aqui registrado, gravado para mim e para você.
tem duas conexões que são extremamente importantes que nós precisamos fazer. A primeira delas é com o final do livro de Gênesis, e eu já tenho repetido ela. Você tem aqui 70 nações, e lá no final você tem 70 pessoas indo para o Egito. Isso significa que cada uma daquelas pessoas deveria ter uma missão, falar para uma nação diferente, para um povo diferente, para uma língua diferente. Quando o povo, descendente de Jacó, ou com o seu novo nome, Israel, não faz isso, Deus precisa entrar em missão e cuidar do seu povo e fazer com que o seu povo vá e se espalhe por toda a face da terra e alcance o perdido. A segunda conexão é com o Novo Testamento. Se no Antigo Testamento Israel não cumpre, no Novo Testamento, a partir da ordem de Jesus, a igreja se espalha sobre a face da terra. Atos 1, versículo 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Os confins da terra compreende essas 70 nações e se expande muito mais, porque as nações continuaram a crescer e a multiplicar. O último dado que eu vi no mundo, nos dias de hoje, nós tínhamos 220 países filiados à ONU. Fora os que não são filiados à ONU, tá? Ou os que a ONU excluiu por vontade própria. 220 países. Se nós formos falar de língua, dialeto, idioma que as pessoas falam, o número passa de 10 mil idiomas diferentes. E a gente fica resumindo só no inglês, espanhol, mandarim, ou essas línguas mais conhecidas. Tem muitas outras línguas por aí que são faladas e que nós não conhecemos ainda. Dito tudo isso, eu quero falar o primeiro ponto. Esse texto de Gênesis 10 mostra para mim e para você como o povo de Deus foi obediente. Se teve algo de Gênesis 1 até Gênesis 10, foi a orientação dada por Deus para que o povo se multiplicasse. Essa orientação foi recebida 2 vezes, no mínimo, nesses textos. Lá na criação, Gênesis 1 a 3, na verdade Gênesis 1 e Gênesis 2, e depois em Gênesis 9, no texto que nós acabamos de ler recentemente. É falado, é mencionado, é direcionado, é dito, é apontado sobre novamente essa necessidade, agora a partir de Noé. Lá no começo, a partir de Adão e Eva, agora a partir da família de Noé, dos seus filhos e assim por diante. Mas essa mensagem também não continua ali. Ela continua se expandindo e o povo continua crescendo. O outro grande marco que há em Gênesis é quando começa a história de Abrão, em Gênesis 12. Em Gênesis 12, você tem uma promessa de que a descendência de Abrão seria como as areias do mar e como as estrelas do céu. Eu não sei se vocês estão acompanhando ou não, tem um novo telescópio tirando foto do universo. Não é mais o Hubble. Você tem um segundo agora que está tirando fotos em alta resolução do universo por aí. As fotos estão maravilhosas. Já tem uma foto de Júpiter. Ele é azulzinho e com as tempestades que há nele, assim. Você vê os redemoinhos presentes lá. Há mais estrelas no céu do que areias em todo o planeta Terra. É sobre isso que Deus falou quando falou de multiplicar. Gênesis 10 mostra para mim o povo sendo obediente. Eles estão multiplicando, eles estão povoando a terra, coisas extraordinárias estão acontecendo. Provavelmente quando você tomou consciência da cidade em que você morava, Montemor, as pessoas falavam, é uma cidade pequena, tem em torno de 45 mil. O censo 2020 já apontou para mais de 60 mil habitantes em Montemor. Somente em Montemor. Está crescendo. A terra à nossa volta, as pessoas estão se multiplicando. Apesar de haver muita morte nos dias de hoje, e nós temos notícia disso cada vez mais, essa semana teve muita morte na rodovia, tá? Muita mesmo, e talvez até alguns conhecidos nossos. Um dos que faleceu era pastor numa igreja lá no Progresso, acidente de moto. Apesar de muita morte que está acontecendo, nós já somos no planeta Terra mais de 7 bilhões de pessoas. É muita gente. É o povoar, é o multiplicar, é o povo cumprindo parte da palavra de Deus. Está cumprindo.
está acontecendo e Deus é bom. Deus é bom, tá? Então, nesse aspecto, Gênesis 10 está mostrando para mim e para você que o povo foi obediente, foi lá, multiplicou, cresceu e se expandiu. Segundo ponto, esse texto também mostra como o povo foi rebelde e como o pecado se espalhou sobre a face da terra. Se vocês lembrarem da semana passada, nós falamos de como Cã foi desonroso com o seu pai. E aqui está mostrando em Gênesis 10 a genealogia dele. Significa que ele continuou a crescer, continuou a se multiplicar. Também está mostrando a linhagem de Jafé, que também não segue os caminhos do Senhor. E se vocês estão se perguntando em que momento as línguas se multiplicaram, porque não apareceu ainda. Gênesis 9, eles falavam uma língua, era uma família. Gênesis 10, eles estão multiplicando as nações e não mostrou como isso aconteceu. Isso vai acontecer em Gênesis 11, com o relato da Torre de Babel. Mas aqui ele já está mostrando a consequência do pecado de Babel. Então as línguas, as nações separadas, não são bênção. As divisões territoriais que nós temos aí, Brasil, Argentina, Uruguai, Colômbia, Estados Unidos, Canadá, México, Espanha, Portugal, não é bênção. Muito pelo contrário, é sinal do pecado humano. Deus criou somente um povo. Então, da mesma forma que o povo se multiplicou, o pecado se multiplicou, a ponto de causar divisões. E a consequência disso é que eu e você, desde pequeno, temos que estudar inglês para falar com as pessoas, espanhol, e por aí vai. E só um detalhe, se você estava estudando só o inglês e o espanhol, eu quero te dizer que o mundo continua mudando. Se você não pensar em mandarim, alemão, russo, você vai continuar para trás, tá? E se você pensa muito em estudar e gosta de estudar, eu quero te dizer que a sua faculdade não é mais suficiente. Eles estão pedindo 2, 3 idiomas, eles estão pedindo para você já uma pós-graduação e por aí vai, tá? Então, se vocês querem fazer algo diferente, empreenda, viu? Faça o seu negócio lá, ó. Vai lá, veja com as meninas lá da Gringas, ó, aprendam a empreender e por aí vai. Mas até para isso, daqui a um tempo, vocês vão precisar continuar estudando, tá, gente? Desculpa falar tudo isso, mas é verdade. E é consequência do pecado também, tá bom? Então, eu acho interessante esse paradoxo de Gênesis 10. Ao mesmo tempo que ele mostra uma fidelidade do povo, ele mostra o pecado do povo. Nós vivemos nessa dicotomia, já que eu preciso expressar isso de uma maneira clara. Isso é uma dicotomia. Num momento nós agradamos a Deus, no outro momento nós falhamos. Num momento nós vivemos de uma maneira que agrada ao Senhor. No outro momento ele diz assim, você está pecando. Nós vivemos constantemente nessa luta, que o apóstolo Paulo lá no Novo Testamento vai falar da luta da carne contra o Espírito. Nós vivemos constantemente assim. Nós vivemos situações em que nós pensamos, uau, agora eu agradei a Deus. Daqui a pouco, pequei, falhei. Nós lutamos com isso. Gênesis 10 mostra isso para mim e para você. Agora, nós não somos os melhores quando nós acertamos e cumprimos a palavra de Deus, e também não somos os piores quando nós pecamos e falhamos. Porque de vez em quando nós vivemos no 8 ou 80, né? Nós pensamos, uau, eu agradei a Deus, que crente bom que eu sou. Daqui a pouco a gente falha e pensa, que pessoa lixo que eu sou. Nós não somos nem o excelente nem o lixo. Muito pelo contrário, nós somos seres que estamos lutando, batalhando, para nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Deixa eu ir contra a teologia do coach agora. A teologia do coach vai falar para você ser a melhor versão de você mesmo. A Bíblia fala para você ser parecido com Jesus, igual a Jesus. A melhor versão de você mesmo está fadado ao fracasso. Buscar ser semelhante a Jesus é o sucesso que nós buscamos na nossa caminhada de fé.
Então não busque olhar no seu espelho e falar para você mesmo, eu quero ser melhor do que ontem. Busque, eu quero ser mais parecido com Jesus hoje. Esse é o ponto. Essa é a questão. Terceiro lugar, esse texto mostra como Deus foi generoso. E apesar de todo o pecado se espalhar sobre a face da terra, ele não destruiu a terra. Se vocês lembrarem daquilo que nós falamos sobre o dilúvio e tudo mais, Deus falou que não destruiria a terra com água, com dilúvio. Ele não falou que não destruiria mais a terra. Então, aonde nós encontramos graça nesse texto? A linguagem é confundida, as pessoas não se entendem, a maneira deles de pensar é diferente. Eu vou falar isso na semana que vem, se Deus permitir. A maneira deles de pensar se torna diferente, a confusão entre eles. Deus não destrói eles, mas o ser humano começa a viver isolado. Como isso se reflete na nossa vida? De vez em quando você não quer ver ninguém, de vez em quando você não quer estar na igreja, é sinal dessa desconexão com Deus. É sinal de que nós estamos longe do Criador. E é nesse momento que nós precisamos estar perto. Mas como nós somos pecadores, e via de regra nós somos bons pecadores, para a gente não nos tornarmos muito distantes de Paulo, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. A ideia é assim, o bem eu não consigo fazer, mas o mal, eu sou bom nisso. É isso que Paulo está falando. De vez em quando nós somos bons nisso. Nós somos bons em fazer a coisa errada. Não deveria ser assim. Por isso que de vez em quando a gente foge da igreja. Por isso que de vez em quando a gente foge dos outros irmãos. Por isso que de vez em quando a gente foge da nossa oração. A gente foge da leitura bíblica. Só que a gente nunca consegue fugir de Deus. No mais profundo abismo, nos céus, no mar, Ele vai estar lá. Não adianta correr, não adianta se esconder. Não adianta. Deus foi gracioso com aquelas pessoas. Ele podia ter eliminado novamente essas 70 nações. Mas Ele não faz isso. Ele não faz isso. Só um detalhe, no final dessas 70 nações, eu falei que a linhagem de Sem era uma linhagem que permanecia fiel. Lembra disso? Eu falei semana passada. No final de Gênesis 10, eles não estão fiéis. Porque você pensa, Abraão é da linhagem de Sem. Claro que é. Mas lá em Josué, capítulo 24, diz que o pai de Abraão era adorador de falsos deuses. O que Deus faz com Abraão quando chama ele é converter o coração de Abraão, para que aí sim ele pudesse ser usado. Significa que no final de Gênesis 10, quando as coisas estão acontecendo aqui, o povo está longe dos caminhos do Senhor, e é Deus que trabalha para salvar o povo dele novamente. Não tinha, dentre as 70 nações, uma nação que era fiel. E a gente pensa que o povo de Israel é fiel. A leitura de Juízes, a leitura de Reis, a leitura de Crônicas mostra para mim e para você que não. Absolutamente não. Mas de vez em quando, Deus preserva os 7.000. O que eu estou querendo falar? Deus é gracioso. E essa graça nos alcançou em Cristo Jesus. Ele poderia nos eliminar, nos destruir. Mas Ele preservou a minha e a sua vida. Ele guardou eu e você. E Ele tem conduzido a minha vida e a sua vida. Ele tem sustentado os nossos lares. Quarto lugar, o texto, Gênesis 10, é um mapa de ação missionária. Quando você lê Gênesis 10, você deveria de imaginar um mapa, um mundo, e começar a marcar aquelas nações. Aquele era o alvo de Deus, Ele estava marcando o território que precisava ser atendido no sentido a missionários alcançarem ali. Então, o texto é um mapa de ação por onde o povo de Deus deveria cumprir aquilo que Deus chamou eles para cumprirem. Nesse aspecto, toda vez que você olhasse para o mapa mundi, no mínimo, você deveria orar por missões.
orar por missões. Talvez o mapa mundi seja grande, né? Talvez o mapa da cidade de Montemor, do estado de São Paulo, do Brasil, da América do Sul, do continente americano por completo. Deveríamos ser desafiados à oração. Desafiados a orar. Mas nós temos bastante dificuldade com essa ideia visual, né? Que a gente joga tudo para o lado católico. Ali no meu escritório, e infelizmente eu passo pouco tempo nele, a Josi preparou um mapa mundi para mim. E o legal do mapa mundi que a gente colocou lá na parede é porque ele não tem divisão. Ele é completo. Ele é completinho. Não está separado por países. Ele está pintado tudo da mesma cor, mostrando que toda a terra é de Deus, que todo o povo deve ser alcançado para Deus e que eu continuo com uma missão. Eu continuo com uma missão. Seguindo o 4x1, na música Um Chamado, eu tenho um chamado e jamais vou me calar. Deus tem nos chamado para andar, para falar, para gritar por aí, sobre o reino dele, sobre a missão dele. Quinto lugar, o texto indica a origem humana. Eu tenho falado isso de Gênesis, eu preciso repetir aqui. Nós não estamos contando a história deles, nós estamos contando a nossa história. Quando nós lemos, nós estamos lendo a nossa história. Nós estamos inseridos aqui. Foi o trabalhar de Deus até chegar em nós. Então não é à toa que nós estamos falando. Nós estamos falando de algo que compreende as nossas vidas. Então o texto indica a origem humana, como ela procedeu da mesma fonte. Deus, como autor e consumador de toda a vida. Eu falei de várias nações que você conhecia, e eu poderia listar todas elas, como eles vão mostrando as conexões com o mundo de hoje. O norte da África, a parte baixa da Europa, a Ásia Menor, todo aquele Oriente Médio, aquilo que é chamado de crescente fértil. Os teólogos apontam cada uma dessas nações, colocando elas no devido lugar. Mas o ponto central de tudo isso é procedência, é origem. Da onde eles vieram? Eles vieram de Deus. Percebe? Eu não estou falando de Noé, e eu nem falei de Adão. Eu estou mostrando um ponto anterior. Algo bem legal em 1 Crônicas, capítulo 1. A descendência de Adão. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalaleel, Jared, Enoque, Matusalém, e por aí vai. Ele vai apresentar as 11, até chegarem nos filhos de Noé. As 11 descendências aqui. Mas qual foi a procedência de Adão? Deus Criador. Veio da mão de Deus. Do nada. Criação a partir do nada veio o ser humano. Nós não estamos falando de algo que nós inventamos, é algo que está na Bíblia e que a gente crê como palavra de Deus. E isso tem dois aspectos. O primeiro, aquele sentimento de sentir falta de algo é sentir falta da nossa origem, Deus. E aquele sentimento de insatisfação com esse mundo é porque o mundo como Deus criou não era para ser de fato como ele está sendo. Era para ser bom, perfeito. Mas em decorrência do pecado não é. Por isso que Jesus Cristo entra na nossa história para redimir a saudade que nós tínhamos da nossa origem e para restaurar a criação dele. Quando nós estamos falando de origem, nós estamos falando de um encontro que nós precisamos ter novamente com o Senhor. Não é um encontro para marcar o resto da nossa vida. É um encontro que se torna constante todos os dias da nossa vida. Vocês já pensaram em viver todos os dias na presença do Senhor,
A expressão latina para isso é corandeu. Nós já vivemos assim, ele está. O problema é que nós não percebemos. O que eu estou falando é voltar para a origem, para que você perceba esse Deus que está aqui. E eu estou falando da maneira mais calma que eu posso. Nem alterei a voz, porque eu não quero que isso seja emocional para você. Eu quero que isso seja real para você. Eu quero que isso penetre nos seus ouvidos, faça sentido na sua mente e coração, e você queira viver a partir disso. Se for uma emoção, algo que você sentiu, daqui a pouco isso pode passar e você se esquecer de novo de Deus. Eu quero que você lembre dele. Eu quero que você traga à memória aquilo que possa te dar esperança. E quando você perceber que você se esqueceu que ele está com você, o teu coração ligue o sinal de alerta. E você volte. Deus, eu estou aqui, você está aqui. E isso é o melhor que pode acontecer conosco. E eu quero que vocês entendam que isso não precisa acontecer de algo extraordinário. Uma voz vindo do alto céus dizendo: você, meu filho amado, em quem eu tenho muita alegria. Isso pode acontecer no seu cotidiano. Pode não, deve acontecer. Sexto lugar, a diversidade nas localidades em que o povo se espalhou. Você tem povos marítimos, Oriente Médio, Norte da África, você tem um povo nômade. E eu usei a expressão diversidade, não no sentido que o mundo à nossa volta tem usado, tá? Eu quero usar diversidade no sentido de línguas, nações, como as pessoas são. Você tem pessoa alta, baixa, gordo, magro. Você tem pessoa feia e feia, feia e mais feia ainda. Você tem as pessoas que se acham bonitas. E eu sei que você se acha quando você olha no espelho. E eu não quero desiludir você. Toda vez que eu falo disso, eu lembro da minha sobrinha. E ela não está aqui e provavelmente não vai assistir essa pregação mesmo, então eu posso falar. A minha sobrinha um dia pegou e falou assim, eu falei para ela assim: nossa, que feia. Dela, sou não, porque eu sou a imagem e semelhança de Jesus. Daí você pensa assim, né? Uma menina de 13 anos ganhou de você. Na época ela tinha uns 13 anos, tá? Agora ela tem 16, 15. Ela foi à festa de 15 anos semana passada, verdade. Daí você pensa, ela ganhou de você no argumento. Não. Isaías 53, versículo 2. Nele não tinha beleza e nem formosura. Daí eu falei, tá vendo? Se você é imagem e semelhança de Jesus, você é feia também. Mas todos nós somos assim, nós nos achamos um pouco mais. Tem um pecado por detrás de tudo isso, que é um complexo de Narciso. Nós somos apaixonados por nós mesmos e por aquilo que nós fazemos. Nós pensamos que aquilo que a gente faz é melhor do que aquilo que o outro faz. Nós pensamos que da nossa maneira é a maneira correta. E isso porque nós estamos apaixonados por nós mesmos. E só um detalhe, ser apaixonado por si mesmo é uma vida egocêntrica. Você precisa se arrepender disso. E precisa se apaixonar pelo Senhor. Amar a Deus em primeiro lugar. E não amar a si mesmo e aquilo que você faz em primeiro lugar. Você já reparou isso na sua vida? Já percebeu isso na sua vida? E quando a gente faz isso na nossa vida, a gente começa a apontar o dedo para os outros. E começa a falar assim, eu faria assim, eu não faria assim, eu agiria dessa forma, eu não agiria daquela forma. Porque nós estamos apaixonados por nós mesmos. Nós olhamos para o nosso próprio umbigo. Temos dificuldade de olhar para os outros e precisamos nos arrepender disso. Há diversidade na criação. Há diversidade aqui na igreja. Há diversidade. E ponto importante, no nosso meio tem que ter essa diversidade? Claro que sim. Não tem que ter cota. Nós não vivemos a partir de cota. Cota funciona lá fora, para as coisas que o governo põe e tudo mais. Para nós aqui, nós devemos ser
uma porta aberta para quem quiser entrar no nosso meio. Nós precisamos acolher o maior número de pessoas possível. Abraçar o maior número de pessoas possível. Para isso a gente precisa deixar de olhar para nós mesmos e olhar para o outro. Olhar para o outro. Qual é o problema de nações? As nações olham para si mesmo, não olham para as outras. Não olham para as outras. 7º lugar. Há diferentes profissões. Que foi? Vai até onde? Até onde Deus quiser. 7. Há diferentes profissões aqui. Eu tenho falado que Deus nos permite trabalhar com aquilo que nos dá prazer. Só que quando você olha para o texto, você vê várias situações diferentes. Você tem pessoas que trabalhavam já com as coisas do mar. Você tem caçadores, Nimrod era um caçador. Você tem construtores, porque eles começam a construir cidades, edificar cidades. E por aí vai. Você tem várias profissões presentes aqui por detrás. Deus nos chama para várias coisas diferentes. Não é para a mesma. Deus coloca dons diferentes aqui. A multiplicidade de dons. E tudo isso apesar do pecado. Eu acho extraordinário como Deus vai habilitando pessoas, né? Nós já vimos isso. Mas eu gosto de um texto que está lá em Êxodo, capítulo 31. Versículo 2 e 3. Eu escolhi Bezalel, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística. O versículo 4 continua. Para executar trabalhos em ouro, prata, bronze, para talhar, esculpir, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Algumas coisas que você pensa, nossa, Deus me deu essa habilidade. Não, eu estudei e adquiri essa habilidade. Não, foi Deus. Foi Deus. Deus que fez. E eu acho interessante que esses dons não são dons daquela forma que a gente pensa o Espírito Santo fazendo, né? Dando dons miraculosos para um pregador levitar na presença de Deus ou alguma coisa assim. São dons para coisa do cotidiano. Ele ia entalhar madeira, ele ia entalhar pedras para fazer coisas. Deus nos dá talentos para que a gente use no dia a dia. Habilidades para que a gente use no dia a dia. Eu tenho falado e repetido isso aqui, mas é extremamente importante. Você não valoriza o ler e escrever. Mas é uma habilidade, é um dom, é um talento que Deus nos deu extraordinário. Você não vive sem isso. A habilidade que Deus te deu para você fazer conta. Daí alguém vai falar que usa calculadora hoje. Você reconhece os números, né? Você sabe o que precisa fazer, a operação matemática que precisa fazer. Mesmo usando a calculadora. Ela só vai fazer o trabalho para você. Mas você tem concepção disso. Isso é dom dado por Deus. Significa que Deus age em 3 áreas na nossa mente. Inteligência, conhecimento e sabedoria. Você só aprende essas coisas porque Ele te deu inteligência. E daí você está pensando, elas são sinônimos. Não são. Inteligência é a capacidade do seu cérebro de adquirir e armazenar informações. A segunda é conhecimento. É tudo aquilo que você coloca nele. E tudo isso também veio de Deus. Ele que firmou todo o conhecimento que há em nós. Leia Provérbios capítulo 8, que você vai ver a sabedoria personificada na pessoa de Jesus. E você vai perceber que Ele nos dá o conhecimento. E terceiro, que eu falei, sabedoria. Sabedoria é a habilidade para você usar o conhecimento que você tem e a sabedoria que você tem, e a inteligência que você tem. Isso significa que elas não andam sozinhas e não são sinônimos. Elas podem ser complementares na sua vida, mas todas as 3 vieram de Deus. Todas elas vieram de Deus. Então perceba, você tinha habilidades em Gênesis 10. Elas vieram de inteligência, conhecimento
e sabedoria que veio tudo de Deus. O teólogo chamado Abraham Kuyper diria que isso é graça comum, que é Deus conceder, inclusive para os povos que não seguem a Deus, habilidades, dons, talentos, para que possa ser usado em prol da humanidade. Um exemplo, você vai no médico, você pergunta se ele é cristão, você quer saber se ele é bom. Se tem um médico que vai na Umbanda e ele opera 10 pessoas e as 10 sobrevivem, e você tem um cristão que ele opera 10 pessoas e 8 morrem, em qual que você vai? A graça comum ensina para mim e para você que mesmo aquele que não segue a Deus pode ser instrumento do Senhor para a edificação da igreja dele e do povo dele. Eu já usei esse exemplo, mas esses instrumentos que nós usamos aqui, todos eles, o violão era da boemia, a guitarra era para tocar rock, rock era do capeta, baixo, idem. Bateria, então, até 25 anos atrás era proibido nas igrejas por aí. Em algumas é até hoje, né? Teclado, piano era instrumento de cabaré. Você teria que cantar na igreja ao som do órgão, até o órgão teve a sua época que não era aceito dentro da igreja, ou cantar a capela em uníssono. Não podia nem dividir as vozes, tá? 8º lugar. Depois do 7 veio o 8, né? Então, 8º lugar. Já havia pessoas poderosas que desafiavam a Deus. Eu tenho falado de Gênesis 10 como as nações, mas aqui você tem um Nimrod que já quer assumir o poder, que já tem um governo de dominação de toda a terra. Babel era esse projeto, eles queriam dominar tudo aquilo, e esse projeto de dominação tem um paralelo em Apocalipse. Quem que quer dominar tudo? O anticristo. O anticristo. Perceba, todos aqueles que são contrários a Deus são arquétipos, protótipos, apontam para o anticristo. Todos aqueles que seguem Jesus são arquétipos, protótipos e apontam para Jesus Cristo. Nimrod é um arquétipo, é um protótipo de um anticristo. Ele queria dominar a criação de Deus. Ele queria desafiar Deus. E Deus vai lá e elimina todo o projeto que queria tomar o controle daquele que era de Deus. Por que ele queria fazer isso? Está lá naquilo que a serpente falou para Eva. Vocês serão como deuses. É esse o desejo do propósito da Torre de Babel. Mas nós vamos falar mais sobre isso nos próximos capítulos. 9. Conhecer esse texto é reconhecer localidades importantes na história bíblica. É a nossa história, nós precisamos olhar, precisamos conhecer, precisamos estudar todas elas. Mas se você não decorar tudo isso, está tranquilo. O importante é lembrar que Deus está no controle de toda a história. 10. As linhagens de Cã e Jafé são apresentadas e posteriormente elas são deixadas de lado. A ênfase é dada a Sem e a sua linhagem. Eu tenho falado dos dois ramos, o que segue ao Senhor e o que não segue. A Bíblia não se preocupa em contar a história desses povos que não são o povo do Senhor. Por isso que a partir de Abraão ela vai focar na linhagem de Sem. Toda a linhagem de Sem? Não. Um recorte que Deus escolheu para si. Ponto final. Deus não está nem se preocupando em contar a história do povo que não é dele. Agora, nós que fazemos parte do povo de Deus, Ele está contando a nossa história. Ele está falando sobre nós. Ele está apontando o nosso caminho. E o nosso caminho é como as areias do mar e como as estrelas do céu. Deus vai multiplicar o povo dele. E ele vai multiplicar o povo dele associado àquilo que ele tem feito por meio da sua igreja. Os teólogos falam que a igreja começa depois de Jesus, com os seus discípulos. Eu entendo que a igreja começa em Gênesis.
Deus separando o seu povo. Isso significa que o que ele está aumentando em Gênesis não é o povo de Israel, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E ele continua aumentando a sua igreja. Quantas pessoas diferentes vocês têm visto na igreja? Quantas pessoas nós temos alcançado com essas transmissões? Desde quando nós começamos a transmitir, teve pessoas de outros países, da Europa, que nos acompanhou, de outros estados, de outras cidades. Deus está fazendo uma obra por meio de nós aqui. Não duvide, Ele mandará muito mais pessoas para nós. Muito mais. Muitas outras. 11º. Deus, ele separou a linguagem. E é interessante, Gênesis 10 tem poucas expressões que se repetem. Ela se repete 3 vezes no final de cada geração. Na geração de Cã, na geração de Jafé, na geração de Sem. E um ponto importante é linguagem. E aqui você tem os 3 grandes grupos de onde procede toda a língua humana. Se vocês estudaram história e história da linguagem humana, ela tem 3 fontes de origem. A primeira, semita, que o hebraico é de origem semita. Você tem o hebraico, você tem o aramaico, você tem o siríaco, você tem o árabe, são origens semitas. Segundo, a origem camita, dos descendentes de Cã, que são as linguagens mais africanas. E você tem a indo-europeia, que essa indo-europeia vai para a região da Ásia e para a região da Europa. As linguagens humanas surgem desses 3 grandes ramos. Tem como procedência esses locais. Então perceba, a Bíblia, sem querer querendo, está dando para mim e para você um fato histórico presente aqui. Isso significa que a história humana está em concordância com a história bíblica. Se você tinha dificuldade de aceitar a Bíblia por causa de origem e procedência, ela está mostrando para mim e para você mais um ponto assertivo que há dentro dela. O que eu quero concluir com isso? Creia na Bíblia. Ela é palavra de Deus e descreve como Deus criou todas as coisas e como Ele conduziu toda a história humana. Dito todos esses 11 pontos, eu quero caminhar para as aplicações. E como eu falei bastante ponto, também tem bastante aplicação, tá? Senta, acalma, respira. Primeira, rebeldia traz consigo confusão, desunião e guerra. O povo vive essas 3 coisas até hoje, por causa de rebeldia, rebelião e pecado. Na onde há pecado, você tem guerra, desunião, confusão. Então, eu e você precisamos de uma igreja. E não só precisamos de uma igreja, mas precisamos ser igreja. Lembra? Nós não estamos aqui porque Deus nos trouxe para essa igreja. Nós somos parte dessa igreja. Nós somos organismo dessa igreja. Falar dessa igreja é falar daquilo que nós somos. Nós somos essa igreja. Então, olha só, nós precisamos de uma igreja e precisamos ser uma igreja unida, aliançada. Sendo assim, também precisamos de famílias unidas em torno de Cristo. É aquilo que eu tenho repetido, nós somos um grupo grande como igreja. Depois nós temos os nossos grupos eco. Se você não faz parte de um grupo eco, pode participar. Tem vários aí espalhados por Monte Moro e nós queremos futuramente, esse é sonho meu, nem falei para o pastor Antônio, sonho meu é que a gente tenha um grupo eco em cada bairro da cidade. Quem sabe daqui a alguns anos. Depois, o núcleo familiar. E por último, você como pessoa. Qual é o problema? As pessoas estão invertendo isso. Elas pensam nelas primeiro, depois na família, depois no eco, pessoas mais próximas, e depois pensar na igreja grande. Nós vivemos a partir do comunhão, povo. Segunda aplicação. Segunda, nossos dons e talentos vieram do Senhor. Você se acha uma pessoa inteligente, esperta?
você se acha uma pessoa capaz. Eu quero te dizer que isso não veio de você, veio de Deus. Veio do Senhor. Nossos dons e talentos vieram do Senhor e devem ser usados para a glória de Deus. Qual é o nosso problema? Nosso problema é que a gente pensa que dons, talentos, é só quando a gente toca aqui. Eu tenho falado que a gente precisa pensar em cuidar do nosso planeta a partir do Evangelho. Então, como a Tamara, como veterinária, pode colaborar para isso? Como que a Aline, como contadora, pode colaborar para isso? Como que a Rafa, como professora, pode colaborar para isso? Perceba, não são 12 talentos que a gente vê aqui. São 12 talentos de bastidores. 12 talentos de bastidores. Assim como a gente sai daqui de vez em quando e a gente vai comer juntos, e tem gente que vai fazer o arroz, vai ter gente que vai preparar um suco, vai ter gente que vai fazer um churrasco, e vai ter gente que vai lavar a louça. Também são 12 talentos que a gente usa em prol do reino. E que a gente pode usar em prol do reino. Eu tenho uma citação extraordinária para vocês. O tio Ben virou para o Homem-Aranha e falou assim: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Deus tem te dado grandes talentos, tem grandes responsabilidades a partir disso. Viva de maneira responsável com os dons e talentos que Deus te deu. Terceira aplicação. Que a nossa história, enquanto povo de Deus, possa se espalhar pela terra ao nosso alcance. A terra que está ao nosso alcance, tá? O que eu quero dizer? Você pode ser bênção na onde você está e até onde você vai. Onde Deus tem te colocado? Como família, como trabalho, como círculo de amizades. Todos nós temos aquilo que nós chamamos de círculo de influência. Pessoas nas quais você se relaciona, que você influencia ela, para o bem ou para o mal. Eu quero entender que por causa do Evangelho na sua vida, você está influenciando ela para o bem. Nós temos esse círculo de influência. As pessoas falam assim que você é a soma das 5 pessoas que estão à sua volta. Eu tenho uma dificuldade com isso. Porque se eu sou a soma das 5 pessoas à minha volta, aonde eu estou influenciando? Aonde eu estou influenciando? Agora, Deus te chamou para ser quem você é, na onde você está, mas altamente influenciado pelo Evangelho e influenciando outras pessoas por meio do Evangelho. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido? Igrejas crescem. Igrejas crescem. E eu falei lá no Paviote, foi semana passada? Retrasado. Igrejas crescem. Igrejas crescem de 2 formas. A primeira é por meio de missões. A gente vai falar, e nós precisamos falar. E você tem um grupo enorme de pessoas que precisam ouvir. Então, assim, nós precisamos ser mais tagarelas a partir do Evangelho, tá? Falar mais de Jesus. Falar mais dele. Falar mais do que ele fez na nossa vida. E talvez você pense assim: o que ele fez na minha vida? Eu cresci na igreja. Isso não é extraordinário? Ele já te colocou neste lugar. Ele já te plantou neste lugar. É uma das questões mais extraordinárias que tem. As outras pessoas falam assim: nossa, você não tem testemunho para falar. Você quer um testemunho mais poderoso que esse? Você foi criado dentro daquilo que nós chamamos de aliança com o povo de Deus, desde pequeno. Uau! Eu acho isso poderoso. Eu acho isso extraordinário. Igrejas crescem por meio de missão. Por isso que eu falo de vez em quando para vocês compartilharem o link da nossa transmissão. Às vezes você nem imagina e a pessoa está assistindo.
Às vezes você nem imagina e outra pessoa já compartilhou o link com uma outra pessoa. E eu sei de testemunho de pessoas assim, olha, eu gosto quando você manda para mim o culto de vocês. Ou, manda para mim o culto, você não mandou ainda. Eu já ouvi de pessoas dentro da igreja que os seus amigos falam isso. Eu já ouvi. Mas igrejas crescem também de maneira orgânica, né? Está aí a Maitê, a Laurinha, o Henrique para comprovar isso, e outros que virão em nome de Jesus. Por falar nisso, a gente estava orando por outros casais que querem ter filhos na igreja. Como eu falei que era aquela semana e eu não cobrei de novo, continua valendo, tá? Lembrem de orar por pessoas assim. Há outros que querem, desejam, anseiam por ter filhos, tá? E eu sei que alguns de nós alcançaram e é bênção, é maravilhoso isso. Como eu falei que a gente não pode olhar só para nós, que a nossa bênção também alcance outros, né? Então ore por outros também nesse sentido. Ore por outros. Quarta aplicação. Quantas línguas e culturas ainda precisam ouvir o Evangelho? Quantas? Eu falei de mais de 10 mil línguas aqui hoje. Dessas, a Sociedade Bíblica do Brasil fez um estudo de que mais de 7 mil delas não tem nenhum versículo escrito, traduzido para o idioma delas. Dentro das 10 mil, cerca de 8 mil só tem o Evangelho de João. Cerca de 9 mil só tem o Novo Testamento. Vocês estão vendo o quanto que a nossa missão ainda não acabou? O quanto que ainda tem línguas e nações que carecem e precisam ouvir do Evangelho? O meu desafio para você é o seguinte: faz uma caneca com o mapa mundi. Fica legal. O mapa mundi preto. Tá? E já que eu estou aproveitando isso, tem alguém no nosso meio que pode fazer essa caneca. Mas toda vez que você for tomar o seu café com essa caneca e olhar para o mapa mundi, você lembra de orar por missões. Por missões. Ainda há muitos povos não alcançados. Muitos. Muitos deles. Por falar em povos, eu preciso lembrar que várias pessoas vão falar assim, e a sua igreja, o que ela faz? A igreja presbiteriana é uma federação de igrejas. Nós estamos ligados com outras igrejas. Aqui em Campinas nós temos o Presbitério de Campinas, que atende Montemor, Hortolândia, Campinas, e chega até uma outra cidade que eu sempre esqueço o nome, Itapira. Tá? Nós temos uma igreja do presbitério lá. Só que em Campinas nós temos dois presbitérios. O presbitério de Campinas, que é o nosso, e o presbitério metropolitano de Campinas, que daí vai até Jundiaí, tem outras cidades ainda, Valinhos, Vinhedo, e por aí as coisas caminham. Na região de Campinas, você tem o presbitério de Americana, o presbitério de Limeira, o presbitério de Capivari, se não me falha a memória, que juntos formam um sínodo. No estado de São Paulo e no Brasil, você tem vários outros sínodos que formam um Supremo Concílio. Isso significa que nós somos uma denominação nacional. E se você está pensando até onde nós estamos indo como missão, o Grupo Eco é a nossa missão. É mais fácil nós levarmos pessoas para visitar a nossa casa do que para vir na igreja. A nível maior, o Presbitério de Campinas tem uma comissão chamada CEPRE, que é a Comissão de Plantação e Revitalização de Igrejas. E ela serve para quê? Para revitalizar igrejas que estão morrendo e para plantar novas igrejas. A nível nacional, pensando no Brasil, a Igreja Presbiteriana tem a Junta de Missões Nacionais. Para que serve? Plantar igrejas em cidades que ainda não têm trabalho presbiteriano. Muitos pastores estão envolvidos com esse trabalho. Eu não sei se todos lembram, mas antes do Daniel Seles ser o pastor da igreja de Hortolândia, era o pastor Adélcio. E ele foi, depois que saiu de Hortolândia, foi ser missionário na Junta de Missões Nacionais. E morreu no campo missionário, vítima de Covid, mas estava envolvido com a Junta de Missões Nacionais. E Deus é tão bom
que jogaram fora os livros desse pastor Adélcio. E um pastor de teologia pentecostal encontrou esse material e virou adepto da teologia que nós cremos hoje. E eu encontrei com esse pastor, vi os livros do pastor Adélcio, e ele contou esse testemunho para nós, para mim e para a Josi. Deus faz coisas extraordinárias. E se você pensa que a gente só está fazendo a nível de Brasil, nós temos a APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, que tem enviado várias e várias pessoas mundo afora para pregar o Evangelho. Tem amigos meus que estão pregando o Evangelho na Europa, e você está pensando, Europa, país de primeiro mundo. A Europa é considerada um país pós-cristão. As igrejas que existiam lá viraram bares, discotecas e coisas parecidas com essa. E Deus está mandando missionários para lá. E eu tenho falado e repetido isso aqui, vou falar de novo. O Brasil hoje é um dos maiores celeiros de missionários no mundo. No mundo. Se você pensa que nós também não estamos envolvidos, como igreja local, eu quero te dizer que todo ano no CPP, aqui em Montemor, eu treino entre 30 a 40 missionários que saem por aí para pregar o Evangelho. Eu dou aula na PEC Campinas, Aliança Pro Evangelização das Crianças, que também serve como meio para proclamar o Evangelho para as crianças e ganhar as crianças. O pastor Antônio é capelão da guarda e da PM, da Polícia Militar. Significa que ele está pregando o Evangelho para essas pessoas, visando alcançá-las também. E tanto o pastor Antônio quanto eu somos capelães do Colégio Presbiteriano, que tem como objetivo trazer educação boa e de qualidade, claro que sim, mas também fazer isso por meio do Evangelho. Nós não estamos parados, nós estamos pregando. Quinta e última aplicação. Todas essas línguas apontam para a volta de Jesus. Eu precisava encerrar com isso. Lá no final de Apocalipse fala que ele reunirá gente de toda a língua, de toda a nação, de todo o povo, de toda a cultura. Isso significa que novamente Gênesis é extraordinário e Deus é maravilhoso e amarra todas as coisas, e aquilo que parece para nós algo ruim, separação, divisão, lá no final Jesus Cristo unirá, amarrará, prenderá. Todo esse povo vai se reunindo em torno dele para cantar aquilo que a gente hoje em dia pensa que é muito repetitivo, né? Mas é poderoso Deus. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, a ele seja a honra, seja o louvor, seja a glória, seja a majestade, seja o domínio por todos os séculos, para sempre e sempre. Amém. É para isso que todos os povos serão unidos. A adoração. A adoração. Amém?